Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa plataforma Life Pro Now, aqui da nossa clínica Retina Pro. E é mais uma vez um prazer estar aqui conversando com todos vocês e conversando um pouco, né, sobre oftalmologia, sobre saúde ocular e também tirando as dúvidas. Então, sinta-se à vontade desde já de ir compartilhando dúvidas e experiências também de vocês, que a gente tem todo o prazer de comentar, responder. A doutora Thaís Mendes também estará aí no chat, né, já conversando com todos. Então, sintam-se à vontade para participar conosco. Hoje nós teremos um tema muito frequente no dia a dia, um tema extremamente importante, sobretudo agora, em momentos que a gente está com bastante home office, né? Então, falaremos um pouco sobre olho seco. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina e catarata. E nós temos hoje uma grande convidada, uma excelente médica, que vai participar mais uma vez conosco, que será a doutora Cristina Coimbra. Então, agora eu vou chamar a Cristina. Boa noite, Cris. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Queria agradecer o convite da Retina Pro. A gente está conversando aí um pouquinho sobre saúde ocular, em especial sobre olho seco, né, hoje. E como o próprio doutor Luciano falou, está tão frequente, né, não só no nosso consultório do dia a dia, mas agora em lockdown, aí em pandemia, todo mundo em home office, todo mundo estudando, vendo suas aulas aí online, está mais frequente do que nunca. Né? É um tema mais atual do que nunca, é verdade. Então, pessoal, eu gostaria de convidar vocês para já se inscreverem no nosso canal, compartilharem com os amigos, curtir a live, se for do interesse de vocês. Aqui no rodapé também, abaixo do vídeo, você encontra também as nossas outras plataformas, que é o grupo do Telegram, o grupo do Facebook, então fiquem à vontade para participar conosco. Então, Cris, gostaria que você se apresentasse mais uma vez para os nossos internautas, para eles conhecerem um pouco mais sobre você e suas referências. Eu sou Cristina Coimbra, sou médica oftalmologista, me formei aqui na UEPA. Depois eu fui fazer residência no Hospital Servidor Estadual em São Paulo. Depois fiz especialização em córnea, cirurgia refrativa e lente de contato na Unifesp. E fiz meu doutorado também lá na Unifesp. Então, hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre um assunto tão frequente em córnea, em especial, que é o olho seco. Então, Cris, vamos conversar um pouquinho sobre o olho seco, né? Então, eu gostaria que você definisse para a gente o que seria olho seco, quais são os principais sintomas e saber uma coisa de você. É possível um paciente que tem lacrimejamento ter olho seco? Comente um pouco sobre isso para a gente, por favor. Vamos lá, então. Para a gente, nós corneólogos, a gente considera que o paciente tem olho seco sempre que ele tem alguma alteração na qualidade ou na quantidade da sua lágrima. E a partir daí ele começa a ter sintomas, né? Os principais sintomas seriam quais, então? Aquele olho vermelho, leve, muitas das vezes o lacrimejamento, já começando a responder essa pergunta, né? Outras vezes o paciente tem sensação de areia, sensação de coceira, sensação de secura mesmo ocular, tem vários pacientes que têm, tá? E o lacrimejamento, ele vai fazer parte dos sintomas do olho seco quando a gente está falando mais sobre olho seco evaporativo, né? Que é uma classificaçãozinha que a gente tem, em especial quando a gente vai iniciar o tratamento do paciente sintomático, né? Vai classificar entre ele ter alteração na quantidade de lágrima ou na qualidade da sua lágrima, né? Então, o lacrimejamento vai estar presente aí nos tipos de olho seco evaporativos, principalmente. Entendi. Então, quer dizer que os principais sintomas são desconforto, ardência... Desconforto, ardência, secura ocular. Tem pacientes que têm também queda de visão, se eles tiveram, que a gente chama de ceratite, né? É como se a córnea ficasse toda arranhada, e isso acaba distorcendo a luz no momento que ela entra no olho, tá? Isso pode causar, inclusive, queda de visão. Temporária, mas pode causar. Interessante. E quão frequente é isso no nosso dia a dia? Assim, existe alguma epidemiologia, existe alguma estatística que fala quantos por cento dos pacientes
apresentam olho seco e quantos desses têm sintomas? Então, os estudos que existem, na verdade, são meio que pré-pandemia, né? Acho que se a gente fosse fazer hoje em dia, ia ser 100%. Mas os estudos pré-pandemia mesmo, eles variam muito aí, variando de 30% a 70% da população. Então, isso vai variar bastante, não só de acordo com o local onde é feito o estudo, mas também de acordo com a idade, né? Porque a gente sabe que quanto mais velha a pessoa, maior probabilidade dela ter olho seco. Porque também com a idade a gente diminui a nossa produção de lágrima. Certo. E uma das queixas mais frequentes dos pacientes que chegam ao nosso consultório é falar: o meu filho pisca demais, as pessoas piscam demais. Existe alguma coisa a ver esse ato de piscar mais frequente do que normalmente as pessoas o fazem com o olho seco? Tem alguma relação entre essas coisas? Por quê? É um mecanismo de defesa do organismo, né? Na verdade, no momento que o organismo está observando que a lágrima está se evaporando mais rápido, o mecanismo de defesa dele vai ser o quê? Ou produzir lágrima, que vai ser mais comum no idoso, né? Então ele vai aumentar a produção dele de lágrima. E na criança, a manifestação mais comum é essa mesmo. O paciente começa a piscar, né? A criança começa a piscar de maneira contínua, e aí os pais ficam preocupados e acabam procurando nós, oftalmologistas, para detectar se algum grau, alguma coisa assim. Até pode ter associado, né? Principalmente quando o paciente está fechando um pouquinho mais o olho também. E aí a gente já entra mais na questão de uso de telas excessivas, pensando em miopia, né? Que pode provocar miopia. Mas quando a gente pensa em olho seco, ele também pode ficar com esse pisca-pisca, né? Esse famoso pisca-pisca do paciente. Interessante. Boa noite aqui, ó, as pessoas que estão comentando, os internautas. Mais uma vez o senhor Valdeci aí presente, né? E sim, Valdeci, sensação de areia nos olhos é um dos sintomas mais frequentes de olho seco. Mas, Cris, aqui tem uma pergunta para você, que a Janice Rossi falou o seguinte: fui diagnosticada como blefarite. É igual ao olho seco? Uma coisa tem a ver com a outra? São coisas diferentes? Como é, Cris, que funciona aí? Acontece assim, a blefarite é uma alteração, né, uma doença que a gente chama na glândula de Meibomius, tá? Certo. E a nossa lágrima, uma parte da composição dela é de gordura, que vem da glândula de Meibomius. Então, toda vez que a pessoa tem blefarite, tem uma alteração nessa gordura e, consequentemente, vai ter uma alteração na lágrima. Tá? Então, meio que vai se tornando um ciclo vicioso. Então, o paciente com blefarite pode ter olho seco. Tá? É uma das principais causas, inclusive, também de olho seco. É justamente a alteração na camada lipídica da lágrima e ela começa a evaporar mais. E só para vocês entenderem assim, um pouquinho com relação ao diagnóstico de olho seco, como é que a gente trabalha, né, no consultório de córnea, primeiro a gente tenta classificar o paciente se ele tem um olho seco por alteração na produção de lágrima, que vai ter mais correlação com doenças sistêmicas, ou uso de medicamentos, tá? É o mais comum no nosso dia a dia, ou vai ter correlação com alteração na qualidade da lágrima. Então, quando a gente está pensando em qualidade de lágrima, quando a gente pensa em alterações intrínsecas do paciente, em primeiro lugar, disparada é a blefarite. Né? Vai alterar a gordura da lágrima e a lágrima vai evaporar de maneira mais rápida. Tá? Quando a gente está pensando também em alteração de qualidade da lágrima, a gente vai ter que avaliar o piscar do paciente. Ele pode ter aquela pálpebra um pouquinho mais caidinha, ou muitas das vezes o lago oftalmo, mais frequente no idoso, né? Que isso também vai alterar a qualidade da lágrima desse paciente. Perfeito. Para quem não está familiarizado com o termo, né, o lago oftalmo, que a doutora Cristina se refere, é a dificuldade em fechar completamente os olhos, aquele olho que já fica mais assim... Fica mais abertinho, assim, como se fosse com a pálpebra aberta. Né? Sim. E as pessoas precisam entender a importância que tem do ato de piscar, o contato de uma pálpebra com a outra, na produção, no espalhamento, no conforto ocular, no espalhamento da lágrima e no conforto ocular que o paciente vai apresentar. De telas, né, de computador, de celular, até mesmo um livro normal, dependendo do tempo que a pessoa fique lendo, quando a gente fixa a visão de perto, a gente para de piscar. Ou a gente tem o que a gente chama de piscar incompleto. E aí, nessa situação, o paciente vai evaporar a lágrima dele e aí ele vai ficar com a sensação do olho seco, né? Ou mesmo do lacrimejamento nesse momento. Por conta disso. Entendi. E quais são os exames diagnósticos que precisam ser feitos? Basta uma consulta ao oftalmologista para descobrir se tem olho seco? Existe algum exame laboratorial, algum colírio, alguma coisa
especificamente para o médico fazer o diagnóstico de olho seco? A nível de consultório, quando a gente pensa no nosso dia a dia, existem sim alguns exames que avaliam a nossa lágrima, tá? Os principais dele, se você já foi no oftalmologista, em algum momento ele já deve ter pingado em você aquele colírio laranja. Aquele colírio laranja a gente chama de fluoresceína. E ele vai corar regiões do seu olho que estão lesionadas, que estão machucadas, né? Em especial córnea e conjuntiva, né? Que é onde o olho seco vai mais atingir. Então, quando a gente pisca, o normal é a nossa lágrima ficar distribuída de maneira homogênea cerca de 10 segundos. Quando a gente pisca e já começa a aparecer pontos de secura com menos de 10 segundos, a gente já está diagnosticando ali um tempo de ruptura da lágrima menor, que já nos caracteriza um certo olho seco. Além disso, existem outros exames mais específicos. Existe o teste de Schirmer, né, que ele vai avaliar a quantidade de lágrima que você produz. Então, a gente coloca um papelzinho em cada cantinho do olho durante 5 minutos para ver como é que é a produção de lágrima do paciente. E existe o exame que a gente chama de lisamina verde ou rosa bengala, que aí também é um tipo de corante, só que diferente do colírio laranja, que cora já áreas lesionadas, esse outro colírio ele vai corar áreas em sofrimento ocular. Então, a gente diagnostica até antes, tá? Então, a gente utiliza esses tipos de exames no nosso dia a dia para avaliar essa questão do olho seco. Então, é normalmente numa consulta oftalmológica que o paciente vai tirar essas dúvidas. É uma consulta de rotina. E se a gente detectar alteração num desses dois exames, principalmente, seja o teste de Schirmer ou o rosa bengala, né, a gente já parte aí sim para a avaliação sistêmica do paciente. Que pode ser exames de sorologia, se a gente está pensando principalmente aí em doenças reumatológicas, né? A maior parte das doenças reumatológicas podem dar um olho seco, então a gente já parte para isso, tá? Ou mesmo se a gente estiver pensando aí numa síndrome do olho seco, né, que é a famosa síndrome de Sjögren, a gente já pode também pedir avaliação da glândula salivar. Pode ser por cintilografia, pode ser por cialografia, né? Ou mesmo a biópsia da glândula salivar também. Então, são outras maneiras de a gente detectar aí doenças sistêmicas já que podem provocar o olho seco. Interessante esse gancho que tem, né? Porque existem muitas doenças sistêmicas que se manifestam nos olhos. Inclusive aqui, uma das nossas internautas, a Estela Albuquerque, comentou assim: Cris, tenho olho seco, tenho artrite reumatoide. Por que as duas doenças podem ocorrer juntas? Existe algum fator desencadeante da doença causar o olho seco? E abrangendo mais ainda, quais são as medicações que mais frequentemente interferem na produção ou da quantidade ou de uma boa qualidade de lágrimas? Pensando aí primeiro na questão das doenças autoimunes, né? E aí a artrite reumatoide acaba sendo a principal, na verdade. No momento que o organismo libera as substâncias que vão combater, né, a articulação, ele também vai liberar aí substâncias que vão combater a sua glândula lacrimal. E isso vai fazer uma diminuição na produção da sua lágrima, tá? Então, por isso que todo mundo que tem artrite reumatoide tem uma alta probabilidade de ter o que a gente chama de síndrome de Sjögren secundária, né? Secundária à artrite reumatoide, no caso. Então, vai ter uma diminuição da sua lágrima, e você pode ter olhos secos, inclusive, bem severos. Tem que fazer um tratamento aí com nós, oftalmologistas, e com o reumatologista ao mesmo tempo, né? Então, vai fazer o uso do seu imunossupressor, do seu corticoide oral, e vai fazer da parte oftalmológica o uso de todas as medicações aí para tratamento de olho seco, que a gente inicia principalmente com colírio lubrificante, dando preferência aí para os lubrificantes com um conservante melhor, que se diluem na lágrima ou que meio que evaporam, né, quando entra em contato com o ar ambiente, ou mesmo sem conservantes, e vai progredindo esse tratamento de acordo com a resposta do paciente, chegando até ao que a gente chama de tarsorrafia, que é quando fecha o cantinho do olho em graus muito graves, né, de olho seco. Tá? E quando a gente pensa em medicamentos que causam olho seco, aí o leque abre assim absurdamente. E quais são os mais frequentes, assim, que tendem a causar olho seco? Com mais frequência no nosso dia a dia, né, para causar olho seco, acaba sendo as medicações para hipertensão arterial sistêmica, né, os diuréticos causam bastante olho seco, tá? O famoso aí beta-bloqueador, captopril, pode causar bastante olho seco.
Medicamentos aí para ansiolíticos, para ansiedade, pode causar olho seco, para depressão, pode causar olho seco, né? Então, a gente vê que são medicamentos que estão sendo muito utilizados hoje em dia, até por conta da pandemia, e que podem sim causar aí alterações na lágrima, alterações em quantidade de lágrima. Quando a gente pensa em alterações de qualidade da lágrima, o mais famoso acaba sendo aí a isotretinoína, que é muito utilizada para o tratamento de acne, né? Principalmente nos jovens. Então, pode causar também bastante olho seco. O famoso Roacutan, né, que o pessoal chama bastante. Interessante. E assim, claro que o olho seco interfere muito na qualidade de vida do paciente, porque sente sintomas, é bastante desconfortável, mas o que mais isso pode causar de grave? O olho seco, muito severo, o olho seco persistente, ele pode prejudicar em que a visão do paciente, ou qual a estrutura ocular? Bem, graças a Deus, a maior parte das pessoas que vão ter olho seco vão ser olhos secos leves a moderados, mas sim, ele pode atingir graus muito avançados. E aí o que acontece? A parte anterior do olho, a superfície ocular que a gente chama, pode ser assim severamente atingida e o principal órgão atingido, no caso, seria a córnea, né? Uhum. Então, o paciente pode ter só uma ceratite, como eu falei antes, né? Causando aí uma visão um pouco mais turva, um desconforto visual, que aí melhora quando pisca, pisca, pisca. Mas também pode chegar a situações de provocar úlceras de córnea, até mesmo perfurações, em casos bem graves já. E aí, perfuração entra meio que uma bola de neve, né? Muitas das vezes vai precisar fazer uma cola, fazer um transplante, enfim, vai aí progredindo o tratamento. Certo. Então, assim, para quem não está familiarizado, a córnea é a estrutura transparente que está à frente do olho, que protege o colorido dos nossos olhos. E uma das coisas... fazer a correlação aí da córnea sempre como se fosse o vidrinho do relógio, né? Vamos pensar que a córnea é o vidro do relógio, que é transparente, e para trás, né, fica aí íris, cristalino, retina, né, que é o restante do globo ocular. Então, a córnea seria o vidrinho. Quando aquele vidro fica quebradiço, né, vai causar... A gente não vai conseguir enxergar direito as horas, né? Da mesma maneira, o nosso olho. No momento que a nossa córnea é atingida, que é lesionada efetivamente, a nossa visão não vai conseguir ser formada da maneira adequada, porque a luz não vai conseguir entrar. Interessante. Então, assim, os quadros de olho seco, é importante do paciente saber o quão importante é fazer o tratamento correto, fazer hábitos de higiene ocular e tratar, porque um simples olho seco, se não corretamente tratado, pode fazer a córnea entrar em sofrimento, depois desenvolver pequenas lesões que a gente chama de ceratite, depois agravar, formar como se fosse uma espécie de ferida na córnea, que é o que a gente chama de úlcera de córnea, e pode até perfurar. E depois de uma perfuração, piora a qualidade da visão, pode deixar sequelas, pode evoluir para infecção, endoftalmite, uma série de circunstâncias. É bem pior. Então, é importante para... Perguntaram sobre a blefarite aí, eu tenho vários pacientes no consultório que possuem blefarite um pouco mais grave, né, de difícil tratamento, e a blefarite, ela por si só, não só causa olho seco, mas também pode causar lesões na córnea, né? Se o paciente não fizer o tratamento correto, vão deixando cicatrizes, né, que podem também deixar lesões corneanas, aí sequelas na córnea. Então, é importante os pacientes perceberem os sinais que o nosso organismo dá. Não é normal o olho ficar vermelho constantemente, não é normal você sentir ardência, não é normal você sentir lacrimejamento. É importante, no corre-corre do dia a dia, a gente também valorizar aquilo que a gente está sentindo, ir ao oftalmologista, ter uma noção para evitar problemas graves, porque uma ferida, uma úlcera de córnea, se for no eixo da visão, pode deixar sequelas, assim, de certa forma, até irreversíveis. Então, é muito importante que você valorize suas queixas, vá ao profissional adequado. Aí, né? É o mais importante, acaba sendo você ter essa rotina de ir ao oftalmologista, né? Não, como o doutor Luciano mesmo falou, não é normal lacrimejar, não é normal ter olho vermelho, não é normal ter sensação de areia, nada disso é normal. Então, sentiu qualquer coisa, tem que no oftalmo trabalhar. Pode ser só uma besteira, um olho seco leve aí, que a gente vai tratar com lubrificante comum, que a gente chama, e vai ficar tudo bem. Como pode ser o início de uma doença sistêmica, que ainda não se manifestou no corpo, começou a manifestação da parte ocular, né?
Pode ser uma doença ocular mesmo, um pouco mais grave, dentre elas o olho seco, vai ter uma delas, mas tem uma variedade aí de outras doenças que podem causar o olho vermelho. Então, é importante realmente a gente prestar atenção nos sinais que o nosso organismo dá. Certo. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento também. O principal tratamento são o uso de colírios lubrificantes, né? Existem diferentes colírios lubrificantes. A gente sabe que tem colírios muito baratos, tem colírios que não são tão baratos assim. Qual é a diferença? Realmente faz diferença comprar um baratinho, comprar um que é um pouco mais caro? Quais são as diferenças entre eles? Porque muitas vezes a gente prescreve uma coisa, aí o paciente acaba trocando por outra coisa, às vezes por influência de alguma pessoa, de algum profissional, às vezes até na farmácia. Então explica pra gente um pouco, Cris, quais são as diferenças entre os colírios lubrificantes? Para depois a gente falar também se existe algum comprimido que ajude na produção de lágrimas. Enfim, sinta-se à vontade para falar um pouco sobre tratamento. Vamos lá, falar um pouquinho sobre tratamento. O tratamento fase inicial do olho seco leve a moderado é realmente a questão dos lubrificantes. E aí a gente cai nessa situação de se preocupar qual é o lubrificante que o paciente vai utilizar, se vai trocar na farmácia ou não pelo mais barato, se vai querer usar o do vizinho ou não, enfim. Por quê? Na prática mesmo, o que faz diferença é a questão do conservante que aquele lubrificante tem. Tá? Então, tem muita gente que me pergunta, Cristina, não dá para passar para todo mundo logo um colírio sem conservante? Eu digo, não é necessário todo mundo usar colírio sem conservante, até porque eles vão cair nessa situação de ser um pouco mais caros. Você pode usar um colírio com conservante, contanto que seja um conservante mais estável, né, que não faça mal para a sua córnea. O conservante mais famoso dos colírios, infelizmente, acaba sendo os mais baratos, é o do bezoncônico, que ele, por si só, já lesiona a córnea, já promove uma lesão corneana, né? Então, evitar, quem tem mesmo a questão do molho seco, tem que evitar esse perfil de lubrificante. Né? Tem que usar os lubrificantes que a gente chama inteligentes, são os que ou que o conservante se dilui quando entra em contato com a lágrima, ou que ele desaparece com o meio ambiente. Tem algumas situações que a gente vai ter que lançar a mão dos colírios sem conservante mesmo, né? Qual vai ser essa situação? Pacientes que utilizam o colírio lubrificante mais do que 6 a 8 vezes ao dia. A gente vê que já é um paciente que tem um olho seco aí mais moderado para grave, né? Ninguém vai querer usar lubrificante aí 6, 8 vezes ao dia se não for uma necessidade. Ou então pós-operatórios, que a gente prefere também que utilize os lubrificantes sem conservante. Existe também um tipo de lubrificante que a gente chama em formato de gel, que é justamente para quem tem um olho seco mais evaporativo, então a gente quer que ele permaneça mais tempo no seu olho, e a gente vai utilizar nessa situação mais as pomadas, mais os géis, principalmente na hora de dormir, né? Aquele pessoal até mais idosos, né? Ou que tem alguma alteração de anatomia de pálpebra, que tem a tendência a dormir mais de olho aberto, vai usar esse tipo de lubrificante durante a noite, tá? Quando a gente está em crise de olho seco, o paciente está naquela situação de um olho mais vermelho, com uma blefarite mais intensa, qualquer coisa assim, aí não tem jeito, a gente tem que ir para o perfil de tratamento com anti-inflamatórios, porque nessa situação o olho seco acaba sendo um tipo de inflamação, né? Então aí a gente vai utilizar não só o colírio lubrificante, mas vai usar também colírios anti-inflamatórios. O mais comum deles acaba sendo os corticoides. Existem corticoides que a gente chama mesesimais, tá? São os mais fracos, e os corticoides mais fortes, que a gente vai lançar a mão de acordo com o grau de olho seco do paciente para decidir. A questão do antibiótico, algumas situações a gente utiliza também, principalmente em casos de blefarite. Pacientes que estão com uma blefarite, né, com uma meibomite um pouco mais intensa, a gente precisa alterar a conformação da lágrima dela, alterar a conformação da gordura da lágrima. Então, a gente vai ter que utilizar não só o anti-inflamatório, mas também antibióticos. E aí, os antibióticos podem ser tópicos, que vai ser, em geral, em formato de pomada, tá? Ou então mesmo orais, tá? Que a gente acaba utilizando por um período determinado de tempo para melhorar esse perfil de produção de gordura da lágrima. Além disso, olhos mais graves ainda, existem as medicações orais para melhorar a produção de lágrima, aumentar a produção de lágrima. Tá? Existem as medicações orais e existem também os colírios, que já vão ser a base, em geral, de ciclosporina, que a gente vai utilizar para aumentar essa produção da lágrima do paciente. Então, vocês veem que é gradativo.
tá? Então, primeiro lubrificante, depois vai entrar com anti-inflamatório, depois, se for preciso, vai entrar com antibiótico, medicamento para aumentar a produção de lágrima. Outra coisa que a gente utiliza, que tem excelentes resultados aí, é fazer um plug lacrimal, né? Para quem não sabe o que é um plug, a gente, como se fosse tapar o buraquinho por onde escoa a lágrima, por onde a lágrima sai de dentro do olho. Então, a gente vai lá e tapa esse buraco, para poder o lubrificante ou o medicamento que a gente estiver utilizando permanecer mais tempo dentro do olho. Outra coisa que ajuda bastante e que tem sido até bastante difundido por questão de vida mais saudável e tal, é a questão do uso do ômega 3. Né? Então, usar ômega 3, 6, 9, aí, usar linhaça também ajuda na qualidade da nossa lágrima. Então, hoje em dia existem até alguns medicamentos aí, compostos oftalmológicos, né, de polivitamínicos que levam em consideração isso. Também tem muita gente que me pergunta assim, posso tomar qualquer ômega 3 na farmácia? Posso só usar a linhaça lá da alimentação? A gente diz assim, até pode, melhora, mas o ideal mesmo é usar o polivitamínico, que a dosagem vai ser maior. Então, isso também é uma boa opção. E casos mais graves ainda de olho seco, para vocês terem uma noção, existe até um transplante que a gente faz tirando a glândula da boca e colocando no olho, tá? Isso vai ser mais frequente em casos bem graves, aí, principalmente de Steven Johnson, né? Pacientes pós-Steven Johnson, a gente pode chegar nessa situação de fazer um transplante de glândula salivar para a região ocular. Interessante, Cris, que eu tive... Hoje mesmo eu conversei com o paciente, ele perguntou a respeito das lives, aí ele perguntou o tema da live de hoje, e eu falei sobre olho seco. Ele falou, nossa, mas vocês vão falar tanto tempo sobre olho seco. Aonde vai sair o conteúdo, né? E agora, essa tua explicação foi sensacional, porque, assim, não adianta as pessoas pensarem que a gente vai informar, olha, o tratamento é esse, porque o tratamento deve ser individualizado, como você estava dizendo. A gente precisa fazer o diagnóstico, ver o quão intenso é esse problema, o quão grave é esse problema, para a gente saber, a gente vai usar um colírio lubrificante sem conservante, que é já o melhor que o com conservante, a gente vai precisar associar isso a um anti-inflamatório, a gente vai precisar usar alguma pomada ou algum comprimido. São fases, né, que a gente vai, são degraus, né, que a gente vai de acordo com a intensidade e de acordo com a doença também, né? Igual eu falei, às vezes, quando o paciente tem uma doença autoimune, não adianta eu querer ficar tratando sozinha o olho seco dele, porque ele não vai melhorar. Isso vai melhorar aquele período ali só de tempo do uso da medicação. Um mês depois vai estar ruim de novo. A gente vai ter que fazer associação aí com colegas, né, em geral reumatologistas, que acabam ajudando a gente bastante na situação de doenças autoimunes aí. Né? Excelente. Pois é muito complexo o processo, né? E essas cirurgias... Nossa, é difícil, né? Porque muitas das vezes todo mundo acha que é só, não, eu tô com olho seco porque eu tô usando muito computador, tô usando muito celular. E aí a gente vai começando a ir atrás. Tem que investigar. Vai encontrando um monte de coisa, vai investigando e vai encontrando. Certo. E o pessoal, tem gente que pergunta bastante sobre as cirurgias, né? Você já falou bastante sobre o plug, né? O plug, para o pessoal entender um pouco melhor. A gente o tempo todo produz lágrima. E o tempo todo essa lágrima ela é escoada para o nariz através dos pontos lacrimais. Esse plug nada mais é do que algo que a gente vai inserir nesses dutos lacrimais para ajudar a não escoar mais a lágrima, né? E o que mais tem de tratamento? Você falou também de tratamento cirúrgico, você falou também que tem o transplante de glândulas salivares. Em quais casos são indicados? Tem algum outro tipo de cirurgia que pode ajudar nessa melhora da lubrificação ocular? O transplante de glândula salivar, ele vai ter indicação quando o paciente teve acometimento da glândula só lacrimal, né? Mas a glândula salivar continuou intacta, sem problema nenhum. Eu vi até que tem uma pergunta aqui se ele poderia ser usado para síndrome de Sjögren, né? Então, para Sjögren, ele não é uma boa indicação. Por quê? Em Sjögren, a gente tem acometimento não só da glândula lacrimal, mas também da glândula salivar. Tanto que faz parte do diagnóstico, né? Para a gente diagnosticar um paciente com Sjögren, o diagnóstico é feito a partir também de alteração de glândula salivar. Então, seria uma indicação.
A indicação mais comum que a gente tem para a questão de transplante de glândula salivar seriam principalmente aí o pemphigoid, né? E o Steven Johnson que a gente faz, tá? Pensando em outras cirurgias, aí já vai depender do tipo do olho seco, mas existe também, que eu citei antes, que a gente chama de tarsorrafia, que nada mais é do que a gente grudar a pálpebra da pessoa, fechando, assim, diminuindo a área interpalpebral, né? E isso vai diminuir, consequentemente, a evaporação da lágrima do paciente. Então, tem pacientes que vão ficar com o olho bem pequenininho, que fica um lado pequenininho e o outro lado normal, às vezes tem que fechar os dois olhos, né? Geralmente, a gente procura fechar a região temporal, porque esteticamente fica melhor, tá? E também tentando preservar o eixo visual do paciente. Isso já em casos mais avançados, e principalmente naqueles que eles têm alteração na anatomia da pálpebra, né? Às vezes tirou algum tumor palpebral, tá? Ou então, às vezes, aquele senhorzinho que realmente já não consegue mais piscar, né? Que já tem aquele lago oftalmo. Então, a gente acaba fechando um pouquinho o olho dele, para, assim, preservar mais lágrima também, deixando a superfície ocular saudável, né? Perfeito. Agora, eu acho que seria interessante um pouco a gente falar sobre uso de colírio lubrificante e uso de lentes de contato. Você usa, Cris, na sua rotina, para todo paciente que usa lente de contato? Você tem preferência por algum lubrificante? Vamos conversar um pouco sobre isso. Lente de contato é assim, o que mais me preocupa quando o paciente está usando lente de contato é qual lubrificante ele vai usar. Porque a gente cai na situação dos conservantes. Tá? Todos vão usar? Contato, tem que usar lubrificante. Tá? Boa. O que eu posso falar assim? Quem tem que 100% usar lubrificante? Quem usa lente de contato, todo mundo tem que usar. E quem está fazendo, ou no momento ou sempre, uso excessivo aí de computador ou de celular, tá? Ou de algum tipo de telas, também tem que usar lubrificante. É aquele paciente que vai ter o lubrificante lá do lado da sua mesa, o paciente que tem lente de contato é aquele que vai ter o lubrificante no seu bolso. Porque 100% das vezes o paciente vai ter olho seco. Alguns mais, outros menos, mas todos vão ter. E a questão de que lubrificante usar na lente de contato cai na situação do conservante. Dependendo do conservante que você for usar, ele vai começar a se depositar na sua lente. E aí você vai começar a ter desconforto usando a lente de contato, vai achar que está com alergia, vai achar que está com uma úlcera, vai achar que está com qualquer coisa, menos achar que é por causa do lubrificante que você está usando. Então, sempre usar lente de contato, peça para o seu oftalmologista lhe prescrever um lubrificante que possa ser usado com ela. Não são todos, inclusive é a minoria deles que pode ser utilizado. Então, realmente tem que tomar cuidado com isso. Não comprar qualquer um na farmácia, não. Perfeito. Então, pessoal, é importante, ó. Quem usa lente de contato é algo extremamente seguro, principalmente se você faz aquela adaptação oftalmológica, se você faz supervisionada pelo seu oftalmologista. Se você faz o uso de um colírio lubrificante adequado, se você faz o armazenamento adequado da sua lente de contato. Higiene, né, diária adequada. Se não usar lente de contato diariamente, lembrar que tem que trocar o líquido da lente do estojinho a cada 2 dias, você usando ou não. Isso também conta muito. Tá? E usar o lubrificante, né? O problema da lente são 2, quando a gente pensa em questão de olho seco. Ela provoca uma hipóxia corneana, né? Principalmente aí no pessoal que dorme com a lente. Então, daí o motivo da gente pedir para ninguém dormir com a lente de contato, porque ela provoca essa hipóxia local, dando lesão não só na córnea, efetivamente, no epitélio corneano, mas também nos nervos que chegam na córnea. Então, ela pode alterar de forma não só a qualidade da sua lágrima, mas também a quantidade da sua lágrima. Uma vez a sua inervação atingida, a diminuição da produção da lágrima ocorre, né? Porque aí o organismo já não recebe mais a ênfase de que tem que produzir mais lágrimas. Então, por isso que quem usa lente de contato tem que usar com certeza. E como o doutor Luciano falou, lente de contato é super seguro. Tem gente que tem medo, mas não tem por que ter medo. Você utilizando corretamente, fazendo adaptação, fazendo as trocas no período correto e a higienização, ela é muito, muito segura, sem problema nenhum. E outra situação, Lúcio, que tem muito olho seco, que os pacientes questionam muito, são os pós-operatórios, né? Excelente. Essa é até uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui. Pós-operatório de quê da olho seco? De tudo. Tudo que você operar da parte oftalmológica vai dar olho seco. Desde um simples calásio, né, que nem é na córnea em si, na pálpebra,
tá? Até cirurgia de pterígio, que é a cirurgia de carne crescida, até a cirurgia de catarata, até cirurgias corneanas, mais ainda, tá? Cirurgia de retina. Cirurgias retinianas, né? E por que isso acontece? Vários fatores aí envolvidos. Se a gente está pensando no caso aqui da retina pro, das cirurgias retinianas, são cirurgias muito longas, que acaba tendo uma lesão de superfície ocular durante até a cirurgia. Então, até o tempo do seu organismo se recuperar disso, o paciente vai ter olho seco. Tá? Fora isso, pós-operatórios de todas, a gente vai utilizar medicações. Né? Vai utilizar corticoide, vai utilizar o antibiótico, e eles também têm um pouco de conservante. Então, eles são usados com alta frequência, acabam lesionando também em parte da córnea. Isso também dá olho seco, isso também vai dar uma alteração da homeostase, né? Vai dar uma alteração ali da lágrima local. Então, é normal você ter olho seco depois da cirurgia, de qualquer cirurgia, tá? Isso dura em média aí 3, 4, até 6 meses. E se a gente está falando em cirurgia refrativa, né? Cirurgia, então, para correção do grau, isso dá um pouco mais de tempo ainda, tá? Porque a gente sempre está levando em consideração que a gente vai estar acometendo ali superfície neural da córnea, e aí o olho seco pode perdurar por até 1 ano. Tá? É normal, faz parte do processo de recuperação aí ocular. Excelente, muito esclarecedor. Então, pessoal, é importante, o nosso olho foi feito para estar sempre imerso em um pouco de lágrima, né? E principalmente uma lágrima de boa qualidade. Às vezes o paciente não entende como é que eu tenho lacrimejamento e tenho olho seco, isso não combina. Olho seco é como a gente chama, né? Mas às vezes é uma falta de qualidade, né? Eu estou chorando. Não, ele olha logo para você meio estranho, ele fala assim, não pode, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas é como se o olho estivesse se sentindo seco, ele está falando assim para a glândula, por favor, produz mais lágrima, produz. Mas não é com a qualidade que deveria ser, né? Com relação à questão de ser chorão, que é outra coisa que eu ouço bastante, a lágrima produzida para ficar grudada no olho, digamos assim, deixar o nosso olho úmido, saudável, é diferente da lágrima associada ao choro, que é associada à emoção, né? Ao estresse, tudo isso. É totalmente diferente a questão da produção dela. Então, você pode sim ser chorão e pode ter olho seco. E com relação ao lacrimejamento, é o mecanismo de defesa do organismo. Olha, aqui tá seco, aqui não tá legal. O que ele vai fazer? Aumentar a produção de lágrima. Só que aí o paciente está com uma lágrima de qualidade ruim. Então não adianta nada ele produzir, porque ele produz e a lágrima não consegue se aderir, né? Sobre a córnea, sobre a conjuntiva. E aí produz mais ainda, quer dizer, a sua produção tá ok, mas a sua qualidade não tá ok. Esse paciente, ele já sabe que ele tem que melhorar aí a questão de qualidade lacrimal dele, que isso pode ser não só com os medicamentos, mas até com a alimentação, né? Que a gente conversou sobre o ômega, sobre a linhaça, às vezes fazer uma higienização local, né? Por causa de poeira que fica do dia a dia, isso tudo acaba influenciando, sim. E, Cris, o que você acha dessa colocação aqui? A Olga Georgios falou, meu marido usa lentes de contato há mais de 20 anos e só usa soro fisiológico, nunca sentiu nenhum incômodo. Tem indicação de fazer... Tem indicação de fazer soro fisiológico ocular ou passar também a famosa água boricada? O que você tem a falar um pouco sobre isso? Confesso que eu tenho até uma taquicardia diante disso. Gente, o soro fisiológico, ele não é um material adequado nem para higienização de lente de contato, tá? E ele, mesmo quando é ocular, a gente tem que fazer a parte externa do olho. Água boricada, a mesma coisa. Se você quiser fazer uma compressa de água gelada, a gente nem gosta muito da água boricada, a gente acha até melhor soro nessa situação para fazer compressa, tá? Por causa da água boricada, ela tem um ácido bórico que pode, inclusive, irritar seu olho, se ele já tiver com uma predisposição para isso. Mas inclusive, está escrito no frasco da água boricada. Não, uso não oftalmológico. Não, por favor. Com relação ao soro, o soro, depois de aberto, ele é considerado contaminado. A única exceção que o paciente usa soro na lente de contato é para quem usa lente de contato escleral. Para quem usa lente de contato escleral, sabe que a gente tem que colocar o soro dentro da lente para poder acoplar ela no olho, né? Que fica aquele vácuo e vai ficar soro entre lente e córnea. Só que aí, nessa situação, são soros especiais, são aqueles soros de uso único, que tem lá 3 ml, que o paciente vai usar
só naquele momento e acabou, jogou fora. O soro daquele grande, ou mesmo menor de 100, 200 ml, depois de aberto é contaminado. Risco de infecção altíssimo. Se o seu marido não teve nenhuma alteração corneana, nenhuma lesão corneana e uma úlcera, ele é um felizardo. É só o que eu posso dizer, porque ele está há 20 anos se pondo em risco, né? A ter alguma alteração aí de córnea, inclusive bem grave. Então é importante, viu, pessoal? Tem que dar atenção adequada para o uso de lentes de contato, usar colírio lubrificante, manter suas consultas em dia e sentir o que o seu organismo está lhe dizendo, né? Está lacrimejando, está sentindo desconforto. Enfim, Cris, gostaria live boa, passa rápido, nós já temos mais de 40 minutos de live. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, quer deixar mais alguma mensagem final aqui para os nossos internautas. Fique à vontade. Eu acho que a mensagem mais importante aí é prestar atenção no que seu olho diz para você, né? Demonstra para você, ele dá de sintoma. Então, olho vermelho, lacrimejamento, desconforto contínuos, não é normal. Vá no seu oftalmologista. Uma vez diagnosticado o olho seco, você tem que tentar ver qual é o perfil do seu olho seco, para aí sim iniciar o tratamento adequado, tá? Nem todo lubrificante é igual, vamos prestar atenção nisso, utilizar os lubrificantes adequados para cada situação e o tratamento adequado de acordo com o seu tipo de olho seco. Acho que o básico principal é isso. Excelente. Última pergunta, soro autólogo adianta para olho seco? Adianta. O soro autólogo a gente utiliza aí em casos muito graves de olho seco, com lesões, principalmente de úlcera, né, neurotróficas, muitas das vezes que o paciente pode ter. E aí ele vai te ajudar bastante no olho seco. E eu vi só uma perguntinha rápida que eu vi. Se luz pulsada adianta para o olho seco? Luz pulsada é muito bom, um tratamento excelente se o paciente tem meibomite, né? E temos aqui em Belém, sim. Sensacional, Cris. Podemos conversar. Nossa, sensacional sua presença mais uma vez. Agradeço demais por tudo. Admiro muito seu trabalho. Eu acho você uma profissional assim excelente. E volte sempre aqui conosco, que é sempre um prazer tê-la aqui com a gente, compartilhando todo esse seu conhecimento. Estar aqui, gente, com vocês. Espero ter ajudado um pouquinho, tirado um pouco das dúvidas aí. E que precisar, estamos a serviço. Tchau, Cris. Até logo. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.